Cris, e talvez uma das grandes diferenças, né, quando a gente fala do futebol feminino, de seleção feminina em comparação com a seleção masculina, é quando a gente olha a quantidade de atletas que estão, né, que foram convocadas para essa lista, que atuam aqui no futebol nacional, disputam um campeonato brasileiro. Das atletas, das 7, né, que estão no Brasil convocadas, 4 são do Corinthians. O que faz o Corinthians escalar essa pirâmide até chegar na seleção brasileira? Na realidade, acho que é uma conquista geral, é uma conquista desses anos todos, que melhorasse um campeonato, que a gente tivesse realmente uma estrutura melhor e que as pessoas se dedicassem realmente a que acontecesse essa elevação e evolução nacional para que fosse... E o que está acontecendo, que a seleção fosse a mais benéfica, né? Entregar jogadoras que estão dentro do cenário brasileiro para a seleção e não buscar mais as que estavam fora. Então, foi uma conquista. Eu acho que depois de 2019, que nós tivemos uma Copa, e 2020 veio uma pandemia, e nós tivemos que ainda continuar trabalhando, melhorando, e é uma realidade. Mas para nós, quanto Corinthians, é uma projeção, é um planejamento e é um projeto. É importante que elas se sintam bem e estão fazendo parte da seleção. E não é à toa. A gente viu, né, o jogo do Brasil e muito contente. Todas elas participaram do primeiro jogo. Então, nós sabemos como tu faz diferença. E quanto uma diferença de um campeonato bem estruturado dentro do seu país tem esse benefício para a própria seleção. Vem cá, Cris, foram 4 nomes corintianos convocados. Podia ser mais? Faltou alguém? Poderia ser mais, mas a gente deixa essa responsabilidade para quem está lá comandando a seleção, mas existe a possibilidade não só do Corinthians, mas de outros clubes também. Mas quanto ao Corinthians, nós tínhamos sim, um pouquinho, umas 2, 3 a mais aí. Isso daí já está nos bastidores e vai ficar por aqui. Muito bem. A gente está falando, claro, de jogadoras, mas dá para falar em técnico também. A gente vem acompanhando o trabalho da Pia Sundhage, mas temos também o Arthur Elias, que vem fazendo um bom trabalho à frente do Corinthians. Seria um bom nome para a seleção brasileira? Eu acho que seria o único nome para a seleção brasileira. É uma realidade. O Arthur Elias mudou o contexto de jogo, o contexto de fases do futebol nacional. E na América, né? Não vamos se falar só o nacional, não. Tanto é que nós fomos indicados pela própria FIFA um time de recordes, um time a ser batido. Então, assim, é um contexto lógico de quem é um líder, que é o Arthur Elias, junto com a comissão. Então, eles têm um trabalho, toda a temporada, um novo trabalho a ser colocado em prática. E isso faz uma diferença muito grande, além de ser... um ambiente muito saudável, que isso também faz a outra diferença, que são mulheres, a gente lida com mulheres. E onde você vê essa seleção feminina chegar nessa Copa do Mundo? Eu acredito muito nelas. Austrália. Eu acredito muito. Houve muita evolução desde o ambiente estrutural, o ambiente técnico, eles mudaram algumas coisas, mas estão se embasando realmente no que conheceram aqui dentro do Brasil, né, nos campeonatos. E eu acredito em cada uma delas. Eu acho que elas estão muito conectadas. E essa conexão é o que vai deixar a gente muito mais alegre aí numa final. Tamires, Duda ou Luana? De quem vai sair o gol do título nessa Copa? Olha, eu vou te dizer que tá aparelhado aí, porque as 3... facilmente farão um gol, facilmente. Mas vamos lá, eu acho que na final, falando de final, então numa final, eu acredito que a mãe, a Tatá, faça um gol aí para que nos ajude assim a levantar a taça, a Tamires. Mas eu não descarto Luana e Duda de jeito nenhum. Elas estão indo e foram com uma única vontade de levantar a taça, de que a gente realmente... elas estão nos representando. Então, eu vou colocar aí Tatá primeiro, Luana e Duda na sequência, para que nos ajude a levantar a taça. Anotem, gol da Tamires, gol do título, diz aqui a Cris.